No sétimo céu, além dos portões que nenhum mortal jamais deveria cruzar, ergue-se um trono de fogo vivo. Chamas brancas e douradas lambem seus contornos como serpentes de luz, e o calor que emana dele não queima. Ele julga, ele discerne, ele pesa a alma de quem ousa se aproximar. Sentado sobre esse trono, uma figura colossal, não um anjo comum, não um serafim, nem um querubim. Este ser transcende todas as hierarquias da criação. 72 asas flamejantes se desdobram de seu corpo como lâminas de sol derretido, cada uma representando uma das nações do mundo, cada pena ardendo com a intensidade de 1000 estrelas. 365 milhões de olhos brilham em sua forma celestial. Olhos que enxergam simultaneamente o passado, o presente e os vislumbres do futuro, desde as profundezas do abismo até os confins das galáxias mais distantes. Seu nome é Metatron, o príncipe da face, o único ser na criação que pode olhar diretamente para a luz inacessível do Criador sem ser consumido. O escriba celestial, aquele cuja pena de chamas eternas registra cada nascimento, cada morte, cada suspiro de toda a alma que já existiu. O guardião dos segredos, depositário dos mistérios que sustentam a fundação do universo. Nas mãos dele, a pena de fogo traça letras de relâmpago nos livros celestiais. Diante dele, arcanjos milenares dobram suas grandes asas em reverência. Miguel, o guerreiro invencível. Gabriel, o mensageiro da vontade divina. Rafael, o curador das nações. Todos se curvam diante daquele que ocupa o trono mais alto abaixo do próprio Criador. Mas há algo que os textos sagrados oficiais não te contaram. Algo deliberadamente apagado, arrancado dos cânones, banido das escrituras que chegaram até você. Esse ser de fogo e glória absoluta, esse anjo supremo que carrega o próprio nome de Deus, gravado em sua coroa de chamas, não nasceu nos céus. Ele nasceu na terra, de carne, de sangue, de pó. Metatron já foi um homem mortal, um homem chamado Enoque. E a história de como esse mortal frágil, nascido de mulher, atravessou os portões proibidos dos 7 céus, enfrentou o terror dos abismos onde os anjos caídos apodrecem em correntes eternas e foi consumido pelo fogo divino, até se tornar o ser celestial mais poderoso da criação. Essa história foi considerada perigosa demais para ser contada. Por quê? Porque ela revela algo que abalaria os fundamentos de tudo o que você pensa saber sobre o destino da humanidade. Se um homem de carne ascendeu acima dos anjos mais antigos, se a mortalidade pôde ser consumida e recriada em glória eterna, então o que mais foi escondido de nós? Esta é a história proibida. A jornada impossível de Enoque, o 7º desde Adão, o único homem que andou com Deus e nunca provou a morte. E tudo começa numa terra que você não reconheceria. Uma terra onde gigantes devoravam os vivos, onde anjos rebeldes ensinavam artes proibidas, e onde um único patriarca caminhava com o Criador enquanto o mundo inteiro apodrecia. Mas antes de conhecer a ascensão, você precisa entender a escuridão da qual Enoque foi arrancado. Voltemos ao princípio, a uma terra manchada por uma corrupção que não nasceu do homem. 200 anjos, os vigilantes, abandonaram seus postos celestiais, desceram ao monte Hermon numa noite sem lua e fizeram um pacto selado por juramento de sangue cósmico. Tomariam para si as filhas dos homens, não por amor, por cobiça, por rebeldia contra a ordem que os mantinha nos céus. O líder deles, Semiasa, temeu arcar sozinho com a culpa. Então disse aos demais: juremos todos, e nos amarremos por maldições mútuas,
para que nenhum de nós volte atrás. E juraram. 200 vozes angelicais pronunciando a própria condenação no topo de uma montanha, enquanto as estrelas acima deles se apagavam uma a uma, como se o cosmos se recusasse a testemunhar tamanha traição. E da união profana entre seres celestiais e mulheres mortais nasceram os Nefilins, gigantes, abominações de carne e espírito que não deveriam existir. Criaturas cuja fome não tinha limite. Primeiro devoraram as colheitas, depois os rebanhos, depois os próprios homens. O sangue corria pelos vales como rios vermelhos, o grito das viúvas e dos órfãos subia aos céus dia e noite, rasgando o silêncio como lâminas de desespero. Mas os vigilantes não trouxeram apenas descendência monstruosa. Trouxeram conhecimentos que deveriam permanecer selados nas câmaras celestiais. Azazel ensinou aos homens a forjar espadas e escudos para a guerra. E onde antes havia disputas com pedras, agora havia massacres com bronze afiado. Semiasa revelou encantamentos e conjurações proibidas. Cocabiel ensinou os sinais das estrelas, corrompidos de seu propósito original. Outros ensinaram o uso de raízes venenosas, a arte da sedução que destrói lares, a vaidade que devora a alma. A terra estava infestada, condenada, podre até os ossos. E o grito da criação chegava ao trono como um lamento que nenhum anjo fiel podia ignorar. E no meio desse caos apocalíptico caminhava um homem, Enoque, filho de Jarede, pai de Matusalém, o 7º patriarca desde Adão. Ele não era um guerreiro, não comandava exércitos, não possuía riquezas, mas havia algo nele que fazia os próprios demônios recuarem, algo que nem os Nefilins ousavam desafiar. Enoque andava com Deus, não de forma figurada, não como metáfora piedosa. Ele literalmente caminhava em comunhão constante com o Criador, dia após dia, ano após ano, por 365 anos, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava em trevas. Sua oração era contínua, como o rio que nunca seca. Sua obediência era inabalável, como montanha que não se move. Sua fé era luminosa, como tocha em noite sem lua. Enquanto outros se curvavam diante dos gigantes por medo, Enoque se curvava apenas diante do Altíssimo. Enquanto outros corrompiam suas almas com os conhecimentos proibidos dos vigilantes, Enoque buscava apenas a sabedoria que vem do alto. Enquanto a humanidade afundava em sangue e conjuração, ele permanecia de pé, não pela própria força, mas pela mão invisível que o sustentava. E Deus viu. Viu que no meio de uma geração perversa e condenada, havia um coração que ainda batia em sintonia com o ritmo celestial. Um homem que, mesmo feito de barro e água, refletia a luz divina em meio à escuridão absoluta. Um mortal que, sem saber, já carregava dentro de si a semente de algo que os próprios anjos jamais compreenderiam. E então, algo sem precedentes foi decidido nas cortes celestiais. Algo que faria os anjos mais antigos tremerem de indignação. Algo que mudaria para sempre a hierarquia do universo. Algo que, séculos depois, seria considerado tão perigoso que precisaria ser apagado dos livros sagrados. Enoque seria chamado, não para morrer como os outros mortais, não para descansar no pó até o dia do julgamento, mas para ascender, para atravessar os véus entre os mundos, para ser consumido e recriado pelo fogo do próprio Deus. E numa noite específica, sob um céu carregado de presságios, os mensageiros celestiais viriam buscá-lo. Enoque ainda não sabia, mas aquela seria a última noite que seus pés tocariam o solo da terra. A última vez que seus pulmões respirariam ar mortal.
a última vez que seus olhos de carne veriam as estrelas de baixo para cima, porque em breve ele as veria de cima para baixo. Enoque estava em sua casa quando sentiu. Não era um som, não era uma visão, era uma presença, algo colossal se aproximando, algo que fazia o ar vibrar e a própria realidade se curvar sob um peso invisível. Ele saiu para o pátio e o céu se rasgou, não como uma cortina sendo afastada, mas como uma ferida sendo aberta na própria estrutura do cosmos. Luz irrompeu através da fenda, luz demais, luz que não deveria existir neste mundo, luz que fazia as estrelas ao redor parecerem cinzas apagadas, e descendo através da ruptura celestial, eles vieram, anjos, mas não os seres delicados que a imaginação humana inventou séculos depois. Estes eram titânicos, aterrorizantes. Suas grandes asas flamejantes se estendiam por dezenas de metros, cada movimento gerando ondas de calor que faziam a grama ao redor de Enoque se incendiar espontaneamente. Seus rostos brilhavam como bronze polido em fornalha. Seus olhos eram tochas de fogo vivo. E suas vozes, quando falaram, não eram sons, eram trovões que reverberavam dentro do peito de Enoque, fazendo seus ossos vibrarem como cordas de um instrumento cósmico. Enoque, filho de Jared, o Altíssimo te chama. Ele caiu de joelhos. Não por escolha, mas porque suas pernas mortais simplesmente não suportavam o peso da glória diante dele. O ar cheirava a mirra queimada e ozônio, como se o próprio céu estivesse em chamas. Levanta-te, ordenou o anjo. Tua carne ainda é fraca, mas não permanecerá assim por muito tempo. Aquelas palavras, não permanecerá assim, passaram por Enoque como brisa quente. Ele não as compreendeu naquele instante, mas compreenderia. Em breve, cada sílaba daquela promessa se tornaria carne, ou melhor, se tornaria fogo. Mãos de fogo o ergueram, e antes que Enoque pudesse processar o que estava acontecendo, seus pés já não tocavam o chão. Ele estava subindo, atravessando a fenda no céu, deixando para trás a terra, sua família, tudo o que conhecia. Abaixo dele, o mundo encolhia. As montanhas se tornavam grãos de areia, os rios se tornavam fios prateados, e a escuridão que cobria a terra corrupta parecia uma mancha negra num tecido de estrelas. O vento celestial açoitava seu rosto, o ar rareava. Sua visão mortal começava a falhar diante de cores que não existem no espectro terrestre. Tons de dourado que cantavam, vermelhos que pulsavam com vida própria, azuis tão profundos que pareciam abismos invertidos. E então, ele atravessou o primeiro véu. O terror que Enoque sentiu naquele instante não pode ser descrito por palavras humanas, porque ele percebeu, com clareza absoluta, que havia cruzado uma fronteira que jamais deveria ser cruzada por alguém ainda vivo. Estava num lugar onde a carne não pertence, onde as leis que governam a terra não têm poder. E isso era apenas o começo. Havia 6 céus acima dele, 6 camadas de glória crescente, 6 níveis de mistérios que fariam sua mente mortal se despedaçar. Mas ele não podia voltar. A jornada havia começado. E Enoque, o homem que andava com Deus, estava prestes a descobrir o que realmente significava essa comunhão. Porque nos próximos céus que atravessaria, ele não encontraria apenas maravilhas. Encontraria primeiro o horror. O abismo o esperava. Os anjos o guiaram com urgência. Havia um propósito nesta jornada, uma missão que Enoque ainda não compreendia completamente. Eles não subiram, desceram para as profundezas, para Dudael, a prisão dos vigilantes. A descida foi opressiva. A luz celestial que o cercava
começou a se extinguir, substituída por uma escuridão que não era apenas ausência de luz, era a presença ativa de trevas. O ar ficou denso, sufocante, carregado com o peso de milênios de rebelião e consequência. O silêncio era tão pesado que Enoque podia ouvir o próprio sangue correndo em suas veias. E então ele os viu, acorrentados nas profundezas. Azazel, Semiasa, Baraquiel, Cocabiel, anjos que um dia foram gloriosos, cujas grandes asas brilhavam com a luz da criação. Agora suas asas estavam quebradas, carbonizadas, arrastando-se pelo chão como trapos pútridos. Correntes de escuridão solidificada os prendiam, não correntes de metal, mas algo muito pior. Correntes forjadas da própria culpa deles, impossíveis de quebrar. Quando viram Enoque, um humano, caminhando livre ao lado dos anjos fiéis, o ódio em seus olhos foi como uma bofetada física. O ar ao redor deles era denso com ressentimento milenar, tão espesso que Enoque sentiu dificuldade para respirar. Um mortal! Rugiu Azazel, sua voz distorcida pela agonia de séculos de tormento. Um verme de carne e sangue, ousa pisar onde nós, os primogênitos da criação, estamos acorrentados? Suas asas quebradas se agitaram nas correntes, produzindo um som metálico que ecoou pelas profundezas como sinos de funeral. Semiasa ergueu a cabeça com desdém, seus olhos outrora brilhantes agora opacos como carvão apagado. Nós amávamos a humanidade, descemos para ensinar, para elevar, para compartilhar os segredos do céu, e fomos punidos por isso. Enquanto ele, cuspiu a palavra em direção a Enoque, caminha livre, um inseto, uma sombra de um ser. Baraquiel, acorrentado ao lado de Semiasa, sibilou. Olhem para ele, tremendo como folha. E este é o favorito do Altíssimo? Este saco de ossos e sangue? Mas Enoque não recuou. Algo se acendeu dentro dele naquele momento, não coragem própria, mas algo muito maior. Porque o que aconteceu a seguir não foi iniciativa humana. A voz de Deus falou através dele. Não a voz suave que Enoque conhecia em suas caminhadas terrestres, mas a voz de julgamento, a voz que fez o abismo inteiro estremecer, como um animal ferido. Vocês não desceram por amor, trovejou através dos lábios de Enoque. Desceram por luxúria, por orgulho, por rebeldia. Ensinaram guerra, não paz, feitiçaria, não sabedoria. Corromperam o que era puro, destruíram o que era inocente. Os vigilantes recuaram, suas correntes tilintando na escuridão. Vocês permanecerão aqui, nas trevas que escolheram, até o dia do grande julgamento, e então serão lançados no lago de fogo, preparado para sua rebelião. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os vigilantes, seres que um dia comandaram legiões celestiais, foram silenciados por palavras pronunciadas através de um humano. A ironia era devastadora. Eles que desprezaram a humanidade como inferior, agora eram julgados por um homem. E enquanto Enoque era conduzido para fora do abismo, ouviu os gritos de desespero dos caídos ecoando nas profundezas, diminuindo à medida que subia, mas nunca desaparecendo completamente. Aquele som ficaria gravado nele para sempre, o som de seres que um dia foram gloriosos, cujas grandes asas brilhavam como auroras e que agora apodreciam nas trevas que eles mesmos escolheram. Mas algo havia mudado dentro de Enoque, algo fundamental. Havia falado com a autoridade do Altíssimo. Havia pronunciado julgamentos sobre seres angelicais. Um homem de carne havia silenciado seres de fogo. Enquanto os vigilantes desceram dos céus e se corromperam por cobiça, este homem subia da terra e se purificava por obediência. A inversão era completa.
e era apenas o início. Porque a voz que falou através de Enoque naquele abismo não o deixou quando saiu. Ela permaneceu, pulsando dentro dele como segundo coração. E com cada céu que atravessava, aquela presença se tornava mais forte, mais quente, mais pesada, como se o próprio Deus estivesse lentamente tomando posse de cada fibra do seu ser mortal. A transformação, embora Enoque ainda não soubesse, já havia começado no exato instante em que abriu a boca no abismo. Após a escuridão esmagadora do abismo, os anjos o elevaram novamente. E Enoque começou a ver, não apenas com os olhos da carne, que já falhavam diante do sobrenatural, mas com algo mais profundo, uma percepção nova que estava sendo despertada nele a cada céu que atravessava, como se camadas de cegueira mortal fossem arrancadas uma por uma. Ele viu os depósitos celestiais, vastos armazéns onde as tempestades da terra eram guardadas, câmaras de granizo que brilhavam como diamantes vivos, reservatórios de neve tão vastos que pareciam oceanos congelados, suspensos no vazio, prateleiras de nuvens carregadas, esperando o momento exato de serem liberadas. Cada tempestade que já açoitou a terra havia sido forjada naquele lugar e liberada por ordem divina. Nada era acidental, nada era caos. O que os homens chamam de catástrofe, os céus chamam de propósito. Viu os tesouros dos relâmpagos, câmaras vastas onde os raios eram forjados como espadas de luz branca, cada um com propósito específico, cada um com alvo designado antes mesmo de existir a nuvem que o carregaria. A luz ali era tão intensa que mesmo os anjos que o acompanhavam cobriam seus olhos com as asas. Viu os portais dos ventos, 4 portas colossais nos 4 cantos do firmamento, de onde os ventos eram liberados para soprar sobre a face da terra. O vento norte, que traz o frio purificador, o vento sul, que carrega o calor da vida, o leste, que anuncia a aurora, o oeste, que embala o crepúsculo. Enoque sentiu cada vento tocá-lo ao passar diante dos portais, e cada um carregava um som diferente. O norte uivava como lobo ancestral, o sul cantava como mãe que acalenta, o leste murmurava promessas de manhãs novas, o oeste suspirava com a melancolia dos fins. E então viu algo que fez seu coração mortal quase parar. O lugar das almas, um jardim de luz branda onde as almas dos justos descansavam em paz. Rostos serenos, banhados por uma claridade morna que exalava a fragrância de flores que não existem na terra. Um perfume tão puro que fazia qualquer memória de beleza terrestre parecer insuficiente. E ao lado dele, separado por um abismo intransponível e escuro como boca de serpente, um lugar de tormento onde as almas dos ímpios gemiam em agonia antecipada, aguardando um julgamento que ainda não havia chegado. Enoque ouviu os gemidos, sentiu o peso daquela dor, e pela primeira vez desde que deixou a terra, quis chorar. Os anjos revelaram os segredos da criação. Mostraram-lhe como as estrelas são mantidas em seus cursos por cadeias invisíveis de força divina. Como o sol e a lua seguem rotas precisas, governados por leis celestiais imutáveis, que nenhum astrônomo mortal jamais compreenderia em sua totalidade. Revelaram-lhe os nomes secretos dos príncipes angelicais que governam cada elemento, os senhores do fogo, os guardiões das águas, os comandantes dos ventos, os vigias das estações. Ensinaram-lhe o calendário sagrado que governa as festas do céu, os ciclos cósmicos que se desdobram como pergaminhos diante do trono, as eras que nascem e morrem dentro da eternidade, sem começo nem fim.
e mostraram-lhe o livro dos destinos. Enoque viu o dilúvio que viria, viu a arca, viu seu próprio bisneto, Noé, sendo preservado enquanto o mundo era purificado pelas águas, e sentiu no peito a mistura agonizante de alívio e tristeza, porque sabia que milhões pereceriam para que a humanidade pudesse recomeçar. Viu guerras que ainda não haviam acontecido, reinos que ainda não haviam nascido, profecias que se cumpririam milênios depois, e viu, velado por névoas que nem mesmo os anjos podiam dissipar, o vislumbre distante de um descendente que seria mais do que homem, uma promessa de redenção que transcendia sua compreensão. A cada revelação, sentia sua mente mortal se expandindo, não de forma confortável, mas de forma dolorosa, como um recipiente pequeno sendo forçado a conter um oceano. O conhecimento era vasto demais para a carne, pesado demais para os ossos, quente demais para o sangue. Ele estava sendo preparado, moldado. Porque o conhecimento que estava sendo derramado nele não era para ser carregado por um corpo mortal. Precisaria de uma nova forma. E essa transformação se aproximava a cada céu que atravessava. Mas primeiro havia um último portal a cruzar, o mais terrível de todos, o sétimo céu. Então chegou o momento que Enoque mais temia e mais desejava, a ascensão final. Os anjos que o acompanhavam pararam. Suas grandes asas se fecharam em reverência absoluta, e eles se curvaram até que suas faces tocaram o chão de cristal. Daqui em diante, disseram, caminha sozinho. Nenhum de nós pode te acompanhar além deste ponto. Enoque olhou para a frente. Diante dele, um portal de fogo líquido pulsava como um coração vivo. Do outro lado, o lugar mais sagrado de toda a criação, o lugar onde o próprio Deus habita, onde a luz é tão intensa que consome qualquer impureza instantaneamente. Ele deu o primeiro passo, e o terror o atingiu como uma onda física. O ar não era ar, era fogo líquido que entrava em seus pulmões e os queimava por dentro. O chão não era chão, era cristal transparente e, sob ele, rios de fogo corriam em torrentes furiosas. O Rigion, o rio de fogo que corre sob a carruagem divina, alimentado por brasas eternas que nunca se apagam, e o som. O som era insuportável e glorioso ao mesmo tempo. Milhões de vozes cantando em uníssono, uma canção que existia antes do tempo, antes da matéria, antes da luz. A melodia não era humana, não seguia escalas conhecidas. Era o som primordial da criação, o eco da primeira palavra que Deus pronunciou, reverberando eternamente sem nunca se apagar. Querubins com 4 faces, de homem, de leão, de boi e de águia, e grandes asas cobertas de olhos que nunca piscam, que nunca dormem, que veem tudo e registram tudo. Ofanins, as rodas vivas, as criaturas mais estranhas da hierarquia celestial, cobertas de olhos flamejantes, girando dentro de si mesmas em padrões impossíveis que desafiavam toda a geometria mortal, cada rotação gerando arcos de fogo que se entrelaçavam como rios luminosos. Serafins com 6 asas cada, 2 cobrindo seus rostos porque nem mesmo eles suportam a glória plena do Altíssimo, 2 cobrindo seus pés em reverência, 2 batendo sem cessar, clamando sem pausa, sem descanso, sem fim. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O bater daquelas asas colossais gerava ondas de trovão que faziam o 7º céu inteiro vibrar como a membrana de um tambor divino. Não havia silêncio aqui, não havia pausa, não havia lugar para se esconder, apenas glória incessante, avassaladora, esmagadora, uma glória que não acaricia, mas esmaga, que não consola, mas consome.
e no centro de tudo, o trono. Enoque não podia olhar diretamente, não porque fosse proibido, mas porque seus olhos mortais simplesmente se recusavam a processar o que viam. Era como tentar olhar para o sol multiplicado por infinito. Luz, fogo, glória, poder, tudo concentrado em um ponto que era simultaneamente um assento e o centro de todo o universo. E sentado sobre o trono, a presença. Enoque caiu prostrado, seu rosto pressionado contra o cristal ardente. Cada célula de seu corpo gritava que ele não deveria estar ali, que a carne não pode existir neste lugar, que seria consumido a qualquer instante. E então, a voz. Não uma voz que entra pelos ouvidos, mas uma voz que ressoa em cada átomo da existência. Uma voz que é o som do qual todos os outros sons são apenas ecos distantes. Enoque, seu nome, pronunciado pela boca do Criador. Levanta-te! E Enoque, tremendo como folha em tempestade, obedeceu. Forçou seus olhos a se abrirem, forçou seu corpo mortal a ficar de pé diante do trono da glória, no coração do caos glorioso da Merkabah, a carruagem divina. O que aconteceu a seguir mudaria não apenas Enoque, mas a própria estrutura da hierarquia celestial para sempre, porque o nome Metatron, aquele que está atrás do trono, Metatronon, estava prestes a ser pronunciado pela primeira vez na eternidade. Enoque, filho de Jarede. A voz do Altíssimo ecoava por todas as dimensões simultaneamente. As paredes do sétimo céu tremiam. Os serafins interromperam seu cântico eterno pela primeira vez desde a fundação do mundo. Até os rios de fogo sob a carruagem divina pareceram desacelerar, como se a própria criação prendesse a respiração. Você andou comigo na terra quando todos se desviaram, permaneceu fiel quando a fidelidade parecia loucura. Buscou minha face quando todos buscavam os prazeres da carne e os segredos proibidos dos vigilantes. Enoque não conseguia responder. Sua garganta estava fechada pelo peso avassalador da reverência. E agora, você será recompensado de uma forma que nunca foi concedida a nenhum mortal. Você não voltará à terra. Não conhecerá a morte. Não descansará no pó, esperando a ressurreição. Uma pausa, o universo inteiro suspenso numa fração de segundo eterna. Você será transformado. E antes que Enoque pudesse processar o significado daquelas palavras, aconteceu. O fogo desceu. Não fogo comum. Não as chamas que queimam madeira ou consomem carne, mas o fogo da essência divina. O mesmo fogo que arde na sarça sem consumi-la. O mesmo fogo que guiou Israel como coluna no deserto. O mesmo fogo que purifica e recria. Ele atingiu Enoque como uma avalanche de luz pura. E a metamorfose começou. Sua carne, aquela carne mortal que carregou por 365 anos, começou a se dissolver, não apodrecendo, não morrendo, mas sendo transmutada, cada célula desfeita e reconstruída em algo que nunca existiu antes. Sua pele se tornou chamas de fogo vivo, ondulando sobre seu corpo como uma segunda pele forjada no coração de uma estrela. Seus ossos, aqueles ossos que um dia foram formados no ventre de sua mãe, se converteram em brasas de zimbro ardente, queimando com calor eterno, mas jamais se consumindo. Suas veias e tendões se desfizeram e foram refeitos como correntes de relâmpagos, chicotes de luz pura que pulsavam com a energia do próprio cosmos. Seu sangue evaporou, e em seu lugar, luz líquida começou a fluir, irradiando poder a cada pulso. Seus cabelos se transformaram em raios de sol,
cada fio brilhando com intensidade cegante. E então, a parte mais aterrorizante: suas costas se rasgaram, não com a dor da destruição, mas com a agonia gloriosa da criação. E de seu corpo transformado começaram a brotar asas. Não 2, não 6 como os serafins mais elevados, 72 asas colossais de fogo puro, cada uma representando uma das nações do mundo, cada pena ardendo com chamas de cores que não existem no espectro terrestre: carmesim vivo, dourado que canta, branco que pesa. E enquanto as asas se desdobravam, olhos começaram a se abrir por toda a extensão de seu novo corpo. 365 milhões de olhos de percepção celestial, cada um capaz de ver simultaneamente todos os cantos da criação, de ponta a ponta do universo, do passado ao futuro. Sua altura aumentou até se tornar comparável aos maiores dos anjos. Sua voz, quando finalmente conseguiu abrir a boca, não era mais voz de homem. Era trovão, era música, era autoridade. Enoque, o homem, havia morrido. Algo infinitamente maior havia nascido em seu lugar. E o Altíssimo falou novamente, selando a transformação com um decreto irrevogável. Você não será mais chamado Enoque. Seu nome agora é Metatron. O nome ecoou pelos 7 céus como trovão que não se apaga. Metatron, aquele que está atrás do trono, aquele que serve na presença imediata do Altíssimo. Mas a transformação do corpo não era suficiente. Ele precisava de autoridade, de posição, de poder investido. E diante de todas as hostes celestiais reunidas, a coroação começou. Primeiro, vieram as vestes, não tecidas por mãos angelicais, mas materializadas pela própria vontade divina. Um manto de glória que brilhava com a luz de 1000 estrelas, cada fio entrelaçado com sabedoria, cada dobra contendo mistérios da criação. Quando o manto tocou os ombros de Metatron, ele sentiu o peso da responsabilidade que vinha com cada centímetro de tecido celestial. Depois, o cinto, forjado de justiça pura, cingindo sua cintura, símbolo de que ele seria executor da vontade divina, sem desvio, sem corrupção, sem falha. E então, o momento mais chocante de toda a cerimônia: a coroa. Uma coroa de fogo vivo foi colocada sobre sua cabeça, e gravado nela, em letras de luz que pulsavam com poder criativo, estava o nome inefável, o tetragrama sagrado que nenhum mortal pode pronunciar, que contém dentro de si todo o poder da criação e da destruição. E ele agora brilhava na coroa de Metatron. Os anjos presentes tremeram, serafins cobriram seus rostos com suas asas, querubins recuaram, porque entenderam o que aquilo significava. Metatron não era apenas mais um anjo. Ele carregava a autoridade do próprio nome divino. Seria chamado de o pequeno Yahweh, não porque fosse Deus, mas porque carregava a autoridade delegada do Altíssimo de uma forma que nenhum outro ser em toda a eternidade jamais carregou. Metatron, trovejou a voz do Criador, você será o Sar-Ha-Panim, o príncipe da face. Você será o escriba que registra o destino de toda a alma. Você será o Sar-Ha-Hazim, o especialista em segredos, os mistérios da criação, a geometria sagrada que sustenta toda a realidade. Tudo será confiado a você. E enquanto as palavras eram pronunciadas, o conhecimento foi derramado nele, não gradualmente, como nos céus anteriores, mas como uma inundação devastadora que varreu tudo o que restava de mortal em sua consciência. Metatron viu a estrutura matemática do universo, os padrões geométricos sagrados que governam desde a espiral das galáxias,
até a formação dos cristais de neve, desde a proporção das asas de uma águia até a distância entre as estrelas. Tudo seguia uma ordem, tudo obedecia a uma geometria oculta. E no centro dessa geometria, o cubo de Metatron se revelou, não como um objeto físico que se pode segurar, mas como a própria matriz da criação, a expansão do universo revelada em forma pura, contendo dentro de si todos os sólidos fundamentais da existência, todas as formas que sustentam a realidade, desde a menor partícula até a maior constelação. O cubo se impregnou na luz de suas asas flamejantes e começou a fluir através de cada um de seus 365 milhões de olhos, de modo que ver o universo e compreender suas leis se tornaram a mesma coisa. Metatron não apenas sabia, ele era o conhecimento em forma viva. Então, um trono de fogo foi materializado, posicionado na entrada do sétimo céu, onde Metatron serviria como guardião, intermediário e porta-voz. E uma ordem foi dada: que todos os príncipes celestiais se apresentem diante de Metatron e reconheçam sua autoridade. Miguel veio primeiro, dobrou suas grandes asas prateadas e se curvou. Gabriel o seguiu, depois Rafael, Uriel, todos os arcanjos que comandavam legiões, todos os serafins que cantavam ao redor do trono, todos os querubins que guardavam os mistérios, um por um, se curvaram diante daquele que, pela contagem terrestre, havia sido um mortal de carne e sangue apenas instantes atrás. A hierarquia celestial havia sido reordenada para sempre. Mas nem todos aceitaram em silêncio. Quando a notícia da coroação se espalhou pelos céus, murmúrios cortaram o ar como lâminas envenenadas. Os príncipes Uza e Azael foram os primeiros a se apresentar diante do trono do Altíssimo com suas queixas. Suas grandes asas tremiam de indignação, seus olhos ardiam com o fogo do orgulho ferido. Senhor do universo, disseram, quando criaste o homem, nós te aconselhamos contra isso. Dissemos que ele traria apenas decepção. E não estávamos certos? Olha como corromperam a terra com violência e impureza. E agora, continuaram, a voz carregada de desdém. Elevas um deles acima de nós? Colocas no trono mais alto um ser que carrega o cheiro da mortalidade? Um nascido de mulher, formado de pó e água, que um dia comeu pão e bebeu vinho como os animais da terra? O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo celestial. E então a resposta veio, não em palavras, mas em ação. Fogo desceu do trono, não o fogo transformador que havia recriado Enoque, mas o fogo de julgamento. 60 lâminas de chamas atingiram Uza e Azael, e suas formas angelicais foram consumidas instantaneamente. A voz do Altíssimo trovejou através de todos os céus. Que nenhum ser mortal ou imortal questione minhas decisões. Metatron foi escolhido não apesar de sua humanidade, mas por causa dela. Ele conheceu a fraqueza e escolheu a força. Conheceu a tentação e escolheu a santidade. Conheceu a mortalidade e ansiou pela eternidade, e por isso ele é digno. Após essa demonstração, nenhum anjo ousou questionar novamente. E Metatron assumiu plenamente suas funções. Sentado em seu trono de fogo, com sua pena de chamas eternas, começou a registrar. Cada nascimento na terra, cada morte, cada escolha feita em segredo e em público, cada ato de bondade esquecido e cada pecado escondido. Os méritos dos justos eram escritos em tinta de ouro, os pecados dos caídos em tinta de cinza e sangue. Ele via as almas subindo da terra após a morte, como centelhas que se desprendem de uma fogueira, e era ele quem as direcionava, os justos, para o jardim de luz
que havia visto na sua ascensão. Os ímpios para o lugar de tormento, cuja agonia ainda ecoava em sua memória. Via os anjos descendo em missões divinas, e era ele quem transmitia as ordens, falando com a autoridade do nome gravado em sua coroa. Via os segredos do futuro se desdobrando como rolos de pergaminho infinito, e era ele quem registrava as profecias que seriam sussurradas aos profetas na terra, em sonhos, em visões, em sarças que ardem sem se consumir. Metatron se tornou a ponte viva entre o céu e a terra, entre o divino e o humano, entre o eterno e o temporal. Cada oração que subia da terra passava por suas mãos antes de alcançar o trono. Cada decreto que descia do trono passava por sua voz antes de alcançar os anjos mensageiros, e os textos que contavam sua história começaram a circular entre os místicos e sábios. O livro de Enoque, com seus relatos da jornada celestial. O Sefer Kalot, o terceiro livro de Enoque, com a descrição detalhada da metamorfose e da coroação. Os escritos da tradição Merkabah, que revelavam os segredos da carruagem divina e do trono de fogo. Mas as autoridades religiosas ficaram alarmadas. Como poderiam permitir que o povo comum soubesse que um homem, não um profeta especial, não um sacerdote ungido, mas um simples patriarca que andou com Deus, havia ascendido acima de todos os anjos? Como controlar a hierarquia religiosa se as massas descobrissem que a santidade humana poderia alcançar alturas que tornam irrelevantes todos os intermediários humanos? O título Pequeno Yahweh, sozinho, era considerado blasfêmia por quem não compreendia sua origem. E assim, os livros foram banidos, declarados apócrifos, heréticos, perigosos demais para mãos comuns. O livro de Enoque foi removido dos cânones oficiais. O Sefer Kalot foi restrito aos círculos mais fechados dos iniciados. Os textos da Merkabah foram confinados a mestres que só os transmitiam oralmente, em salas trancadas, sob juramento de silêncio. A história de Metatron foi arrancada da memória coletiva. Mas a verdade, diferente do papel, não pode ser queimada, apenas escondida. E agora, milênios depois, ela ressurge das cinzas. Então, o que essa história significa? Por que foi tão perigosa que precisou ser enterrada por milênios? Porque ela revela algo que muda tudo. Se Enoque, um homem mortal de carne e sangue, pôde ser transformado no ser celestial mais poderoso abaixo do próprio Criador, se a mortalidade pôde ser consumida e recriada em glória eterna, se um humano pôde ascender acima dos anjos mais antigos, sentar-se no trono ao lado do Altíssimo e carregar o próprio nome divino em sua coroa, então qual é o verdadeiro potencial da humanidade santificada? O que mais está escondido de nós? A história de Metatron não é apenas sobre um homem que se tornou um anjo. É sobre a promessa esquecida. A promessa de que a comunhão com o divino não é metáfora, não é poesia, não é figura de linguagem. É uma realidade transformadora que pode elevar a criatura mortal a alturas que a própria mente não consegue conceber. Enoque andou com Deus, e por causa dessa caminhada, dia após dia, ano após ano, por 365 anos, de fidelidade silenciosa e inabalável, ele foi transfigurado. Não esperou pela morte para experimentar a glória. Ele a experimentou em vida e foi levado além da própria morte. Lembre-se, enquanto os vigilantes desceram dos céus e se corromperam pela cobiça, um homem subiu da terra e foi coroado pela santidade. Enquanto anjos de fogo caíram por orgulho, um ser de pó ascendeu por humildade. Essa inversão, essa ironia cósmica,
é o coração de tudo o que foi escondido de você. Enoque não se tornou Metatron porque era especial desde o nascimento. Não havia nada em seu sangue ou em sua linhagem que o predestinasse. Ele se tornou Metatron porque escolheu. Dia após dia, amanhecer após amanhecer, enquanto o mundo inteiro se curvava diante dos gigantes e se embriagava com os conhecimentos proibidos, ele escolheu se curvar apenas diante do Altíssimo. E essa escolha, repetida 365 vezes ao longo de cada ano de sua vida, o transformou. Não instantaneamente, mas progressivamente, como brasa que aquece o ferro, até que ele se torne vermelho, até que se torne branco, até que se torne luz pura, até que chegou o dia em que a transformação interior de Enoque estava tão completa que a transformação exterior se tornou inevitável. A carne já não podia conter a glória que havia sido cultivada em seu espírito, e então ele foi levado, consumido, recriado, coroado. Esta é a história que foi escondida de você por milênios. A história do anjo mais poderoso de Deus, que um dia foi um homem de pó e lágrimas, de carne e sangue, de medo e fé. A história de Enoque, que se tornou Metatron, o príncipe da face, o escriba celestial, o pequeno Yahué. Os textos foram banidos, os livros foram queimados, a história foi arrancada dos cânones oficiais e confinada às sombras. Mas a verdade, diferente do papel, não queima. Diferente da tinta, não se apaga. Diferente da memória humana, não morre. Ela apenas espera, e agora você a conhece.